Oi, gente, tudo bom? Hoje a nossa aula vai começar com um sinal que eu vou fazer para vocês e eu quero ver se vocês reconhecem em alguma obra de arte. O sinal é assim, ó. Alguém lembra? Alguém já viu? Não descobriram ainda? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas primeiro a gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa pesquisa que a gente fez para a atividade passada, tá? Daquela artista, Yayoi Kusama, é o nome dela, tá? Então, a obra de arte dela é uma obra de arte com bastante informação, bastante detalhe, bastante coisas, características, cores. Então, ela transmite muitos sentimentos e emoções, né? Essa artista, ela tem um probleminha psicológico, ela tem uma doença, tá? Que afetou o psicológico dela. Então, ela tem algumas dificuldades no viver dela, tá? Como é que eu vou explicar pra vocês? Por exemplo, assim, ela não sei se vocês viram, mas ela tem algumas dificuldades motoras, tá? Pouquíssimas, assim, quase imperceptível, mas ela tem um pouquinho de dificuldade na hora de pintar, porém ela transmite ao mundo, através das suas obras, a forma como ela vê o mundo, né? Nós vemos o mundo como ele é, só que ela vê ele diferente, ela traz uma nova visão. Então, olha que interessante que ela conseguiu alcançar com as obras dela. Eu achei o máximo, achei bem legal. No começo, eu achei muito confuso, sabe? Muito, dá até tontura de ver tanta bolinha, né? Vocês repararam que tem bastante bolinha nas obras dela? Eu reparei, eu achei um pouquinho confuso, mas depois eu fiquei pensando que divertido que seria um mundo assim. Já pensou? Quanta confusão que ia dar? Assim, tudo cheio de bolinha? Ia ser bem engraçado, né? Mas então, é, essa artista, ela tem esse probleminha e ela pinta dessa forma, certo? Ela traz ao mundo uma visão do que ela vê, certo? Então ela traz, através das cores, ela traz emoções, ela traz sentimentos, e é para isso que as cores estão nas obras de arte, tá? Não estão ali para ficar mais bonitas as obras de arte, muito pelo contrário, as cores estão lá para transmitir alguma coisa. Quando você vê uma obra de arte com bastante cores em tons de laranja, vermelho, amarelo, que são as cores do sol, elas trazem uma sensação térmica de calor. Então você sabe mais ou menos que quando o artista pinta com essas cores, ele quer transmitir um pôr do sol, ele quer transmitir o calor, ele quer transmitir verão, coisas do tipo. E quando ele quer transmitir inverno, frio, coisas relacionadas a gelo, né, a frio, ele usa geralmente roxo, azul, né, um pouco de verde. Então, são as cores quentes e as cores frias, tá? Mas isso é um pouquinho mais pra frente que a gente vai aprender, tá? Mas eu só tô exemplificando para vocês do que os artistas, por que os artistas utilizam as cores para transmitir. Eles podem transmitir através das cores sentimentos. Quando o quadro ele é bem colorido, geralmente ele é bem alegre, né? Tem um tema alegre. E quando geralmente ele é mais escuro, ele transmite coisas mais sombrias, coisas que têm sentimento ruim, coisas que são mais tristes. Por exemplo, né? Como tem um quadro que o Picasso fez, o nome é Guernica, né? Se vocês quiserem pesquisar em casa. Ele é um quadro com tema de guerra, então ele é todo cinza, preto e branco. Então não tem muita cor, porque não tem nada de alegre numa guerra, né? É algo triste, então ele não usou cores. Quando a gente usa cores, a gente transmite coisas alegres, coisas boas, né? Então é para isso que as cores servem, tá? Para transmitir sentimentos e emoções. Eu trouxe hoje um artista que faz referência ao sinal que eu fiz antes, né? Do susto. Do susto não, do grito. Agora vocês já vão identificar qual que é. O nome desse artista é Edvard Munch, tá? Ele é um artista que ele pintou esse quadro
mas ele tem uma história bem triste, tá? Esse artista, ele perdeu a mãe e a irmã mais velha, numa época da vida dele, e ele já estava muito triste, tá? Por causa da perda da irmã e da mãe. E alguns anos mais tarde, ele perdeu o pai e o outro irmão. Então ele ficou sem ninguém. Ele era muito triste, então ele teve alguns problemas emocionais, ele teve que procurar ajuda, certo? Para poder se recuperar dessas perdas. E um dia ele estava passeando na beira-mar e o céu, ele ficou com um tom de laranja, vermelho. Ele chamou, né, quando ele foi entrevistado naquela época, de vermelho sangue, né? Mas é devido ao pôr do sol. E as linhas do mar, né, também ficaram meio avermelhadas. Então ele sentiu um forte medo. Ele ficou com medo daquilo, né, devido a tudo que ele passou e tudo mais. Ele ficou com medo e ele sentiu um grito da natureza. Mas espera aí, prof, como assim um grito da natureza? É um sentimento lá de fora, assim, lá assim, que vem e aí, assim, como se você quisesse gritar e você não conseguisse. E ele sentiu esse grito indo para fora, certo? Mesmo sem ter que gritar. Ele pintou, né, o pôr do sol avermelhado, demonstrando como estava aquele local. Pintou também o mar, que representa onde ele estava, e pintou um bonequinho com um símbolo. Eu vou mostrar para vocês. Este aqui. Este é o quadro que ele fez, tá? Então, para vocês terem uma noção, aqui tá meio laranjado, tá? Mas ele é vermelho. Então, ele demonstra o pôr do sol, né? Que ele ficou com medo, né? Devido aos sentimentos que ele tinha. Aqui, em tom de azul, é o mar, onde ele estava caminhando perto, né? E aqui é aonde ele estava caminhando. Este aqui não é ele, tá? As pessoas confundem, as pessoas acham que é ele que está aqui, mas não é ele. Aqui é um personagem para representar o grito que a natureza deu naquele momento, tá? Então, é para isso que ele colocou esse boneco e é por isso que eu fiz aquele símbolo, para vocês identificarem qual quadro que é, ok? O nome desse quadro é O Grito, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais tarde para vocês poderem ver em casa. Mas nesse exemplo aqui, o grito foi de medo, né? Que ele teve no momento. Mas o grito, a gente só grita de tristeza? A gente grita de medo só? Ou tem outros tipos de grito que a gente pode fazer? Será que a gente consegue? Aí na casa de vocês conseguem fazer uma lista de que tipos de grito que a gente pode gritar? Então, da atividade de vocês, o que vocês vão fazer? A partir dessa listagem que vocês fizeram de quantos tipos de grito tem, né? Que lembra que a prof falou que não tem só o grito de medo, né? Tem o grito, outros tipos. Então, daí vocês vão fazer a lista. A partir daí, vocês vão fazer um desenho de um deles, tá? Ah, mas eu grito quando? Aí vocês vão fazer um desenho, tá? E aí, essa é a atividade para vocês, ok? Beijo! Vou ficar esperando, tá?